Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado aí por você estar entrando no canal, estar participando, escrevendo, comentando, mandando e-mail, tá ok? O meu muito obrigado mais uma vez. Então o assunto de hoje é um assunto aí que tem muita gente aí preocupada e perguntando, falando, professor, o que está acontecendo que algumas TV Box saíram do ar? O que está acontecendo? Está sabendo de alguma coisa? Sim, meus amigos, eu estou sabendo sim de alguma coisa. O que está acontecendo aí é que a Anatel ela andou derrubando algum serviço de HTV, os famosos TV Box vitalício. Aquele que diz aí que é eterno, aí, mas que na verdade não é, né? Depois de um tempo começa a sair os canais do ar e por aí vai. Então eu vou explicar para vocês hoje o que está acontecendo, quem está fazendo isso, como está fazendo isso, como eu agiria e como eu me precavia caso eu fosse dono de um servidor de IPTV. Tá ok, pessoal? Então, antes de tudo, por favor, antes que você esqueça, dê seu like e se inscreva para ajudar o canal, tá ok? Quando chegar a 5 mil inscritos, farei uma live. Então, bora para a explicação. Como eu havia dito, alguns serviços de TV Box HTV estão saindo do ar. Sim, é a Anatel que está tentando derrubar, que na verdade ela fez alguns testes em seu laboratório, algumas simulações, tá ok? O laboratório funciona da seguinte forma: pegar alguns aparelhos TV Box, destrinchar, ou melhor, fazer uma engenharia reversa e saber de onde está indo e de onde chegam os sinais de IPTV clandestinos. Então, através desse laboratório aí, ela pode identificar de onde estão chegando aí esses sinais, esses canais aí que todo mundo assiste e ama, não é verdade? Então eu vou fazer aqui um desenho de como que eles estão agindo em seu laboratório, tá ok? Vamos lá, pensando na seguinte situação: laboratório da Anatel. Tem aqui a internet, tá ok? Nós temos a Anatel, que está fazendo os testes. Nós temos os provedores, que é o que manda o sinal para a casa do cliente. E aqui tem o cliente final, ok? Aí eu tenho o provedor e eu tenho a Anatel. A internet que são distribuídas pelos provedores manda para o cliente. O que a Anatel ela está fazendo? Ela está fazendo o seguinte, ó, separando alguns DNS, números ou nome, não tem o nome da lista lá? Que você coloca lá a URL? Então, esses dois aqui. Através do seu laboratório, ela está passando para os provedores, falar, você bloqueia o nome tal e você bloqueia o IP tal. Então, quando bloqueado, o cliente não vai receber. Aí é que tá que você vai falar o seguinte: ah, tá bom, eu coloco a VPN. Só que qual que é a ideia do laboratório? Se não chega o sinal vindo do provedor, não vai conseguir desviar disso daí, criando o outro IP virtual, tá? Que a VPN vai criar um IP virtual indo para outro país, Estados Unidos, por exemplo, e entrando na internet e chegando no servidor IPTV. Tá. Então ela pensou nisso.
No laboratório, ela bloqueia os DNS e os nomes, não chegando o cliente de que forma que se ele conectar numa VPN, não vai funcionar. Por quê? Porque quem está mandando a internet é o provedor. Se tivesse bloqueando o aparelho, pode ser que não daria certo, porque ele já recebeu todas as liberações dos provedores. Tá ok? Uma outra forma também de tentar derrubar o serviço, lembrando que isso aqui foi um teste feito pela Anatel para tentar derrubar e tirar todo o relatório primeiro. Vamos supor o seguinte, está numa guerra, vamos fazer que tipo de ataque? Vamos bloquear ou vamos fazer o ataque DDoS? DDoS, Denial of Service. E para derrubar o serviço. Tá, professor, derrubou alguns por algumas horas, teve uns que ficou fora 2 dias, voltou, tá. Anatel sem sucesso. Só que, a partir do momento que ela consegue pelo menos fechar por algum tempo, opa, já é alguma coisa. Então alguma coisa funcionou no laboratório dela. A intenção não era tirar de vez. A intenção era ver que testes estão sendo feitos, se vai dar o resultado, para passar para a próxima etapa. Aí você deve estar se perguntando, e como que é esse tal de laboratório? Quais são as pessoas? Quem está envolvido? Como é que você sabe disso? Bom, quando você pega, até no concorrente, vai, por exemplo, fabricar uma impressora. Ele pega lá o equipamento, compra do concorrente, desmonta todinha para saber como que funciona o mecanismo, para fazer uma cópia melhor, chamada de engenharia reversa. Inclusive isso aqui foi usado até na Segunda Guerra, né, por causa dos nazistas, que pegavam alguns aviões e tal, tentaram fazer melhor usando a engenharia reversa. É uma longa história, um assunto aí para outro canal. Mas o laboratório funciona dessa forma. Ele pega um aparelho e faz a engenharia reversa. No caso do TV Box, tem lá HTV. O HTV falam que é vitalício e tal. Eles fazem uma engenharia reversa. O que é isso? Eu pego o aplicativo que está mandando o sinal, recebendo aqui no caso, e eu faço uma engenharia reversa. Ou seja, eu consigo abrir o aplicativo e eu vou saber para onde que está a origem disso. Aí eu tenho aqui a internet, tá? E eu tenho aqui o servidor de IPTV. Opa, já descobri de onde está vindo. Está vindo do Paraguai, da Bolívia, dos Estados Unidos. Porque quando você tem um aparelho, você tem só aplicativo e mais nada. Não tem lá um usuário. Muitos não tem isso, né? Usuário. Se tiver só usuário e senha, e a origem, a URL está oculta. Mas ela tem que apontar para algum lugar. Então é feito essa análise, abre o aplicativo para saber de onde está vindo isso daí. Então esse é um dos motivos aí, uma das causas que estão usando o laboratório para fazer tudo isso daí. Claro que isso não é o suficiente, tá? Lembrando que precisa saber o DNS, as portas que estão sendo usadas. Eu estou falando do servidor, tá? Não o porta lá do cliente, do modem, não, a porta de origem. O tipo de firewall que está sendo usado, o tipo de sistema operacional que está sendo usado, que um Windows ele torna-se mais frágil, digamos assim, do que um sistema operacional Linux, porque ele tem muito mais ferramentas para derrubá-lo. E os hackers, ele tem mais familiaridade em derrubar servidores Windows. Então é tudo feito uma análise para saber o que tem lá do outro lado. Agora, eu vou falar duas coisas que se eu fosse a Anatel, e duas coisas que se eu fosse o dono de um provedor TV pirata.
Então eu recebo a seguinte função: olha, você tem que derrubar os serviços piratas que está rolando por aí. Não importa se está na China, está no Paraguai, está na onde, não quero que chegue aqui e pronto. Ah, tá bom. Claro que eu não vou falar tudo, né? Que é um trabalho árduo e longo, e ninguém está me patrocinando para isso também. Mas, duas ideias. Primeiro, eu pegava toda a relação possível de DNS, lembrando que tem aparelhos aí do HTV que você pode encontrar até 8.000 DNS, tá? É isso mesmo, 8.000 apontando para um servidor. Aí eu pegava essa lista aqui e ia alimentando todos os provedores do Brasil. Ó, vocês são obrigados a bloquear esse DNS. Por quê? Bloqueando esse DNS é uma origem do servidor IPTV pirata. Não vai atingir o WhatsApp, não vai atingir a navegação, não vai atingir e-mail, nada. É DNS de um produto clandestino. Tá, ok? A outra coisa também que eu relacionaria são os IPs. Poxa, mas tem IP demais. Mas eu faria uma relação enorme, milhares e milhares. Não é só isso, lembrando que não é só isso que vai derrubar, tá? São só duas ideias. Então eu pegava todos os DNS possíveis através do laboratório e alimentando. E alimentando lá o provedor, que o provedor estaria bloqueando para passar isso para o cliente. Então o IP tal não chegaria. Agora, se eu fosse o dono do servidor pirata e eu estivesse precavendo sobre isso daí que está acontecendo no laboratório, o que eu faria? Duas ideias também. Primeiro, o DNS. Como vimos aí na explicação anterior, eles estão colocando aí a relação de DNS para tentar derrubar os serviços pirata. Eu, como dono de um servidor pirata, suponho, eu colocaria vários virtuais. DNS virtuais configurava na central. Derrubou o DNS virtual 1, automaticamente pulava para o segundo. Derrubou o segundo, terceiro virtual. Então o cliente ele não ficaria sem. Aí tem que ser uma tarefa para o administrador lá do servidor de configurar para tentar minimizar isso daí. Ou seja, vai criando algo infinito e não vai conseguir derrubar seguindo nessa lógica. Outra coisa também que as operadoras lá poderiam, a Anatel poderia fazer é os ataques de DDoS. Outro caso que eu investiria também é no firewall. Isso, porque tem muito aí serviço aí de IPTV que só usa firewall simples, IPTV do próprio Linux. Ou seja, um firewall via software. Um firewall via hardware, ele é muito mais robusto, embora seja mais complicado de configurar, é muito mais robusto e é muito mais difícil aí de derrubá-lo. Nós temos aí exemplos da Checkpoint, Juniper, tem um desses, Checkpoint e por aí vai. Então, se o serviço de IPTV pirata, tá, investir num firewall robusto, ele vai ter os ataques de DDoS. Só que vai dificultar também, né, porque o firewall vai tentar segurar. Só que tem aquela questão também, né, se consegue derrubar até os sites de banco, né, que os caras têm uns firewalls gigantescos, não vão conseguir derrubar isso. Mas é que tá, né? Derrubou por algumas horas e volta. Então essa é uma análise. Tem outra forma também, já disse várias vezes, e se você pegar os vídeos antigos do canal, você vai ver que eu sempre falo a mesma coisa e eu não mudo a minha opinião. Tem jeito de derrubar, tá aí na internet. É esse pessoal que fica falando roda liso, essa frase maldita, é gente que fica dando na cara, é gente que fica postando vídeo aí com TV Box na mão, tirando sarro da nossa gloriosa Polícia Federal. Mas eu não vou entrar em detalhes, tá? É só uma explicação breve aí
E as pessoas até me perguntam, mas professor, eu vou ser afetado? Eu sempre respondo, como é que eu sei, meu amigo? Não sou eu que administro isso. Porque tem muita gente que cria serviço caseiro em casa, usando Windows, usando o sistema Emb, pega uma lista, multiplica por 100 e chega depois das 18, trava e fala que é a operadora que está bloqueando. Na verdade, o serviço dele que é fraco. Tá ok, gente? Então, assim que chegar mais notícias aí, eu vou atualizando, tá? Eu vou pesquisando a respeito. Eu espero que vocês tenham entendido, tá ok? É uma luta longa, mas eu continuo afirmando que dessa forma aqui que estão fazendo, não vão derrubar. Eu, na minha opinião, se eu fosse a Anatel, eu ficaria de boca fechada, igual eles fizeram lá, fecharam para os jornalistas, informando como é que ia ser esse ataque aí. Eu creio que uma operação dessa não tem que ficar falando nada, não tem nem que falar quando e como. É igual uma coisa de eu chegar no Rio de Janeiro e falar, ó, vamos invadir os morros do Rio de Janeiro. Aí chega lá um jornalista, quando vai ser isso? Vai ser na terça-feira. Ah, na terça? Que horas? Vai ser 10 horas da manhã. Ah, a gente vai começar por uma rua direita, a rua número 2. Quem que vai ser as pessoas? Vai ser do BOPE, todo mundo vestido de preto. Eu vou estar dando todas as informações pro inimigo? Não. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou parando por aqui. Por favor, se inscrevam, dê seu like se você gostou do seu vídeo, tá ok? E vamos aí crescer no nosso canal, em breve teremos uma live, tá ok? Um forte abraço e até mais!